Olá, crianças! Nós vamos continuar contando a história da Páscoa, mas antes nós vamos relembrar aquela primeira Páscoa que aconteceu lá no Egito, quando o povo de Deus estava escravizado pelo faraó e Deus queria libertá-los e o faraó endureceu seu coração. Aconteceram muitas pragas e o faraó não deixava o povo ir. E na 10ª praga, quando Deus falou para o povo, ó, marquem os umbrais das suas portas com o sangue de um cordeiro e entrem em suas casas, cada um com a sua família, assem esse cordeiro e comam e fiquem lá, porque Deus vai matar o primogênito de toda a família onde não houver a marca do sangue. E à meia-noite foi muito choro, porque houve morte na casa de todas as famílias do Egito. Somente daquelas que tinham a marca do sangue do cordeiro é que não tiveram essa infelicidade, porque Deus os poupou. E isto foi feito para ensinar que o sangue do cordeiro é que nos livra da morte. Isso depois foi ensinado de muitas maneiras para as pessoas que conheciam a Deus a respeito do cordeiro e do sangue que devia ser derramado pelos pecados. E eles praticavam, comemoravam a Páscoa cada ano para lembrar disso. E agora nós vamos dar um salto para o futuro para entender o significado da Páscoa real, da Páscoa com o Cordeiro que desceu do céu, que foi o Filho de Deus. Jesus nasceu aqui depois de muitos anos que ele tinha sido prometido como Salvador. Desde Adão e Eva já havia a promessa de que viria alguém para ser o Salvador da humanidade. E Jesus nasceu numa família normal, cresceu e só aos 30 anos é que ele começou a se revelar ao mundo como o Salvador, como o Messias prometido. E quando ele foi se apresentar, ele não se apresentou a si mesmo, foi João Batista que apresentou Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João Batista teve revelação de que Jesus era o Cordeiro de Deus que ia fazer o sacrifício de uma vez por todas para apagar o pecado de toda a humanidade. E foi assim então que Jesus começou o seu ministério e durante 3 anos ele ensinou as pessoas, ele fez muitos milagres, ele falou do reino de Deus, ele falava que ele ia morrer, mas muitos não entendiam. Aí quando estava já chegando o fim do seu tempo aqui na terra, ele foi comemorar mais uma Páscoa em Jerusalém. Todos estavam indo para lá porque todo ano as pessoas iam para Jerusalém na Páscoa e ele e seus discípulos também foram. E quando se aproximaram da cidade, ele falou para os seus discípulos: vocês vão ali mais adiante, num certo lugar, vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho. Desamarra esses animais e traz. Se alguém perguntar, fala que eu vou precisar deles. Quando eles chegaram com o jumento, o jumentinho e a sua mãe, Jesus montou naquele jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém. E foi assim que Jesus chegou no portal de Jerusalém. E quando ele chegou, as pessoas já estavam esperando Jesus, porque eles ficavam perguntando: será que Jesus vai vir na Páscoa? Muitos tinham ouvido a fama dele e queriam conhecê-lo, e ele tinha ressuscitado Lázaro, eles tinham interesse de conhecer Lázaro, que morreu e ressuscitou. Então, muitas pessoas foram ao encontro de Jesus quando ouviram que ele estava chegando. E para honrar Jesus, eles jogavam suas vestes no caminho, na estrada, e jogavam também folhas de ramos de árvores no caminho para formar um tapete para Jesus. E foi assim que Jesus entrou em Jerusalém, montada em um jumento. Tinha uma profecia que dizia que eis aí vem o teu rei humilde montado num jumentinho. Então Jesus cumpriu aquela profecia que havia a respeito dele. E as pessoas clamavam
exclamavam em alta voz: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E as pessoas que não conheciam Jesus perguntavam: quem é este? E a resposta era: este é o profeta de Nazaré da Galileia. E todos queriam conhecer Jesus, queriam ver os seus sinais, queriam fazer perguntas a ele. E foi uma alegria muito grande aquela chegada de Jesus e tudo que eles fizeram para receber Jesus. Só que depois de poucos dias, muitos que estavam aqui nesse momento tão lindo de aclamação de Jesus como filho de Davi, eles estavam fazendo outra coisa bem diferente, gritando outras coisas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, crianças, depois dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele ficou aqueles últimos dias da sua vida lá em Jerusalém, ensinando durante o dia, lá no templo, atendendo as pessoas, e à noite provavelmente ele ia dormir na casa dos seus amigos, lá em Betânia. Lázaro, que ele tinha ressuscitado, Marta, Maria, e durante o dia voltava para Jerusalém. E muitos procuravam Jesus, e os sacerdotes, os escribas, os fariseus tinham muita raiva, eles tinham medo que Jesus ia se tornar um rei e eles perderiam a posição deles, e eles começaram a dar um jeito de perseguir Jesus e tentar de alguma forma conseguir alguma acusação contra ele. Então, eles vinham com perguntas e Jesus respondeu a todas as perguntas com sabedoria. Eles não conseguiram apanhar Jesus em nada, mas Jesus respondeu perguntas também que ficaram respostas para nós até hoje sobre qual é o maior mandamento. A gente sabe que tem 10 mandamentos que Deus deu, mas eles se resumem num só, e Jesus falou, é amar. Amar a Deus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento, de todas as nossas forças, e amar o próximo como a nós mesmos. E outras perguntas que fizeram. E Jesus ensinou sobre muitas coisas, ele falou sobre o final dos tempos, sobre a grande tribulação, e sobre a sua volta, que nós pensamos que deve estar bem próxima. Nós estamos esperando que Jesus volte. E depois de ter ensinado muitas outras coisas, tendo acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia, ele sabia o que esperava. Então, ele falou para os seus discípulos, mas ele ainda teve a ceia com eles, e nessa ceia ele falou que o traidor estava junto ali. Ele sabia quem ia traí-lo. E falou também para Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro não acreditou, mas aconteceu. Aí, quando eles, depois daquela noite, quando Jesus comeu com seus discípulos, ele sabia que a hora estava chegando, era na quinta-feira. Ele convidou seus discípulos para sair e ir para um lugar orar. Eles foram para o Getsemane, e lá Jesus orou intensamente. Ele saiu um pouco mais distante dos seus discípulos e orou muito. Ele precisava se fortalecer porque ele sabia que a hora estava chegando. Enquanto isso, seus discípulos, que deviam estar orando também, estavam dormindo. Mas Jesus, quando terminou de orar, ele falou para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, me poupa dessa situação, mas se não é possível, que seja feita a tua vontade. Jesus queria obedecer ao Pai, e o Pai queria nos salvar, então Jesus estava disposto a obedecer. E assim que eles saíram do jardim, já vinha Judas com os soldados, e Judas entregou Jesus com aquele beijo. E os soldados pegaram Jesus com violência, como se Jesus fosse um bandido, como se tivesse feito alguma coisa muito errada. Mas Jesus não reagiu. Jesus, ele se entregou. Jesus poderia se defender. Pedro cortou a orelha do servo do sacerdote com a sua espada, tentando defender Jesus. Jesus falou, não faça isso. Ele colou a orelha do soldado e falou, não, se eu quisesse, eu pedia para os anjos virem aqui e me defender, mas ele sabia que ele ia morrer, então ele se entregou. Ele tinha dito antes, ninguém tira a minha vida,
eu espontaneamente a dou. Então ninguém podia matar Jesus. Jesus é Deus, se ele mesmo não se entregasse, mas ele se entregou. E os soldados levaram Jesus, prenderam, bateram, cuspiram, humilharam de todas as formas, zombaram dele e levaram para ser julgado. Ele foi julgado por Pilatos. Pilatos não achou culpa nenhuma nele e não sabia como se livrar, e ele mandou Jesus para Herodes, e Herodes devolveu Jesus para Pilatos, e Pilatos tentou livrar Jesus de toda forma, porque ele via que Jesus era inocente. Aí ele ofereceu um bandido, comparou Jesus com um bandido e falou para o povo que estava alvoroçado ali, vocês querem que a gente solte Barrabás ou que a gente solte Jesus? E eles gritaram, queremos Barrabás, solta Barrabás. E Jesus eles condenaram. Aí Pilatos lavou as suas mãos, ele não teve coragem de inocentar Jesus como Jesus era inocente, mas Jesus estava indo para cumprir o propósito de Deus. E ele foi condenado à morte, e morte de cruz, que é uma morte muito violenta, é uma morte para bandidos. Jesus foi crucificado e ao lado, de cada lado dele, foram crucificadas pessoas que eram criminosos, assassinos. Eles mereciam morrer daquela forma, mas Jesus não, porque Jesus não tinha feito nada errado. E enquanto Jesus estava na cruz, ele falou várias palavras que são muito importantes, que a gente não tem tempo de falar todas elas, mas uma frase que Jesus falou é muito importante. Quando ele já estava para entregar o seu espírito, ele disse, está consumado. Isso quer dizer, a conta está paga. Os pecados foram todos cancelados, os pecados do mundo inteiro. Jesus pagou pelos pecados do mundo inteiro. Qualquer pessoa que se arrependa dos seus pecados pode ser perdoado e ter a vida eterna. E depois que eles já tinham morrido, eles foram tirados daquelas cruzes, os bandidos, e Jesus, um amigo de Jesus, tinha uma sepultura nova, que ele tinha mandado construir numa pedra, numa rocha. E ele pediu a Pilatos se podia sepultar o corpo de Jesus. E Pilatos consentiu. Então ele pegou o corpo de Jesus, ele e outras pessoas juntas, e prepararam, envolveram lençóis e colocaram naquela sepultura nova que ele tinha. E esse foi o final daquele dia triste, né? Foi na sexta-feira, um dia muito triste, quando Jesus morreu, a terra tremeu, houve trevas, foi um momento muito violento, e até um soldado reconheceu, ele falou, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus, porque aconteceu assim, tudo ficou abalado, né? Tudo ficou triste. Foi um momento terrível, quando os nossos pecados caíram sobre Jesus e ele foi castigado em nosso lugar. Aí aquele dia terminou, sábado era o dia do descanso, e aí quando Jesus tinha falado para os seus discípulos que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então, os líderes religiosos, as pessoas que eram contra Jesus, eles pensavam que Jesus, os discípulos podiam roubar o corpo de Jesus e dizerem depois que ele tinha ressuscitado. Então, eles pediram para colocarem guardas para vigiar o túmulo, para os discípulos não chegarem lá, e selaram a pedra do túmulo. Mas quando amanheceu,
o primeiro dia da semana, o domingo de manhã, duas mulheres, eu vou ler isso aqui. Ao entrar o primeiro dia da semana, bem cedinho, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Porque Jesus estava lá e ele tinha sido muito triste o dia anterior, quando Jesus ficou preso naquela sepultura e eles não sabiam o que ia acontecer. E aquelas duas mulheres foram bem cedo para ver o que estaria acontecendo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O anjo do Senhor chegou, removeu a pedra e ficou sobre ela. E eis que o seu aspecto era como um relâmpago. A sepultura estava vazia, Jesus não estava mais lá. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas, tinha guardas ali, eles tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos, porque a terra tremeu e o anjo veio e tirou a pedra e Jesus não estava mais lá dentro. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E elas se aproximaram para ver, né, que Jesus realmente não estava mais lá. Mas aí o anjo disse: ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. O anjo disse para elas: voltem e falem para os discípulos que ele ressuscitou, que ele não está mais aqui. E fala para eles irem para a Galileia, que eu vou para lá. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Que coisa maravilhosa, né? Jesus não estava mais lá dentro. Os guardas desmaiaram de pavor e elas ficaram assustadas também. Mas elas foram correndo avisar os outros que Jesus havia ressuscitado. E olha, elas correram para anunciar aos discípulos. E até hoje essa mensagem está correndo, né? As pessoas estão anunciando que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou. E quem nele crê tem a vida eterna. Esta é a mensagem. Esta é a história do amor de Deus por nós. Eu penso que João 3,16 é um versículo que resume tudo isso. Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aquele que crê que ele morreu, mas que ele ressuscitou, que ele pagou totalmente a nossa conta do pecado, mas ele está vivo e ele vai voltar. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Esta é a mensagem que nós devemos pregar, até que nós recebemos e devemos continuar pregando até o último dia da nossa vida. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like.